feel that way about you, Kay. Well, don't get discouraged, girl. You might. The screen's most exciting woman, Marilyn Monroe. Hoje vamos estar com uma rapariga que nasceu no dia 1 de junho de 1926, há 100 anos. Chamou-se Norma Jean Mortensen. Passou a infância e uma parte da adolescência em orfanatos e em lares adotivos, alguns de forte carga evangélica. Aos 16 anos casou-se para sair desse mundo, dessa tristeza, e foi descoberta numa fábrica de munições em que trabalhava. Foi descoberta por um fotógrafo. Começou a fazer fotos de pin-up e Norma Jean Mortensen que era ruiva, começou a tornar-se loura, tentou a sorte no cinema, foi despedida, voltou ao cinema. Nos anos 50 era, disse, o maior símbolo sexual. Nos anos 50, uma época de conservadorismo. A mãe chamava-se Gladys Pearl Baker. Mentalmente e economicamente foi incapaz de a criar. O pai era desconhecido. Em 2022, testes de DNA apontam para um senhor chamado Charles Stanley Gifford, que era o chefe superior da mãe. A mãe era montadora na RKO. Chama-se Marilyn Monroe, faz 100 anos, há uma série de homenagens e ciclos pelo mundo e é sobre ela que vamos falar. Estamos no escuro. Meu nome é Vasco Câmara. Eu sou Alexandra Prado Coelho e gostava de perceber como é que tu interpretas o facto de continuarmos hoje, ao fim de 100 anos e depois de muitos anos de Marilyn ter morrido, a ter este fascínio por esta mulher. Quer dizer, houve muitas atrizes ao longo da história em Hollywood. A Marilyn tem uma persistência no nosso imaginário e é reinventada, parece-me a mim, reinventada de diferentes formas ao longo das épocas e parece encaixar-se sempre, encontramos sempre qualquer coisa nela que nos diz alguma coisa. Eu acho que neste momento, em particular, parece-me que ela diz muito às pessoas. Não sei se é pela vulnerabilidade. O que é que tu achas? Eu concordo contigo. Eu acho que ela hoje está mais próxima de nós do que outros atores ou atrizes que eram contemporâneos dela. E sempre que falamos deles, falamos sempre com a consciência do tempo que passou. Ou seja, que estamos a falar de alguém de um outro tempo. De facto, ela transcendeu essa barreira. Há mesmo quem diga que ela hoje é mais popular do que no seu tempo, que também é mais global, e sobretudo a figura tornou-se complexa, ou seja, foi-se complexificando e atravessou uma série de movimentos. Foi sendo reclamada, por exemplo, nos anos 60, 70, os feminismos reclamaram-na, ou seja, puxaram para si, em vez de não se limitaram a criticar ou a questão da objetificação, ou seja, tendo sido ela, um produto manufaturado por um sistema de propaganda, que era isso que era Hollywood, ela sobreviveu, à leitura crítica desse sistema. E eu acho que sempre, em relação a ela, funcionou sempre, sem estar aqui a psicanalizar quem quer que seja ou quer que seja, mas funcionou sempre uma espécie de complexo de culpa, a necessidade de a resgatar a qualquer coisa, como se... O que significa, se calhar, de uma maneira, olhar para ela como vítima, coisa que se calhar até ela própria não gostaria, mas acho que há essa pulsão, e é algo que acontece, e isso é curioso, quer em relação a homens, quer em relação a mulheres. Aliás, há textos sobre isso, de quando se vê imagens, por exemplo, ou imagens filmadas, ou mesmo fotografias da Marilyn na rua, ou em Nova Iorque, em Los Angeles, portanto é que as pessoas que estão na rua se dão conta de que ela é ela. O olhar de fascínio é tanto de homens como de mulheres, ou seja, não era o tipo de estrela feminina que colocava os homens contra as mulheres, ou que fazia as mulheres sentirem inveja, ou sentirem inveja, por exemplo, do olhar masculino, do olhar do marido. Não, com intenções diferentes, mas ela, digamos, o público dela também era feminino. Isso, se calhar, poucas outras atrizes, se calhar, não poderão dizer isso. Mas essa vontade de a proteger, ou seja, olhar para ela como vítima,
Eu tenho a ideia de que isso aconteceu gradualmente, ou seja, toda essa infância que tu descreveste aí no início, que é de facto de uma violência incrível, porque ela foi vítima de violências de várias formas, da mãe, da parte da mãe, que tinha, pronto, era de facto emocionalmente instável, portanto... Era esquizofrénica, a mãe também foi diagnosticada de esquizofrenia. Aliás, a mãe viveu sempre, a mãe tentou matá-la, inclusivamente, ela, no acesso, a mãe viveu sempre em instituições psiquiátricas. A questão da Marilyn é que as casas onde ela ficou juntava-se esse tipo de violência a uma ou outra que era decorrente do facto de serem ambientes evangélicos, em que ou seja, o próprio futuro da Marilyn, aquilo em que ela depois se transformou, chocava completamente contra essa. Sim, mas eu ia dizer é que, portanto, essa consciência de que essa infância representava uma violência extrema, que aliás explicará talvez depois todo o processo dela, não é? E toda a queda dela em consumos de álcool, de medicamentos que levaram à morte prematura. Mas não sei se essa consciência não é posterior, ou seja, eu acho que ela foi vista como vítima a certa altura mais de um sistema dos homens de alguma maneira, não é? Sim, e não tanto ainda dessa marca inicial, original, que no fundo eu acho que explica muito a vida dela. Eu acho que as coisas se juntam. Primeiro, é uma coisa que talvez nós não tenhamos consciência, mas quando se lê textos sobre ela, ou mesmo material da altura, esta relação dela com a mãe, ou essa história, nunca foi escondida. Ou seja, fazia parte da vida dela e ela falava nisso. Portanto, não foi o público que era contemporâneo dela, sabia disso. Provavelmente não sabia as consequências, não se sabia, até porque é nessa década que, por exemplo, que Hollywood descobre a psicanálise, mas provavelmente não sabiam as consequências, mas sabia-se que a mãe que era doente, que era ela que pagava os medicamentos, sabia-se que o pai não existia, aliás, havia uma espécie de fantasia nela, ela dizia que o pai, ela achava que o pai era parecido com o Clark Gable, portanto havia uma espécie de fantasia dela, portanto sabia-se isso. Não sabia as consequências e, aliás, foste tu próprio que me passaste aqui há dias um vídeo, uma entrevista com um dos maridos dela, o Arthur Miller, que ele disse que não se tinha dado conta do negrume e quando ele viveu com ela é que ele percebeu exatamente o negrume de tudo aquilo. É verdade, essa questão da vitimização tem a ver com o sistema, mas uma coisa tem a ver com a outra. Porquê? Porque a fragilidade emocional dela tornava o sistema ainda mais cruel, ou seja, de coisas muito concretas, quer dizer, são lendárias os atrasos dela para sair enfim, para entrar no estúdio e filmar, em que deixava os colegas todos à espera. As pessoas falam no medo incrível que ela tinha, uma insegurança. Tudo isso eram pequenas pedras no sistema, portanto, ela era de facto uma figura bastante frágil. Aliás, no último ano da vida dela, ela foi despedida do estúdio, por causa dos atrasos. Mas essa entrevista com o Arthur Miller, em que ele, ao mesmo tempo, ele reconhece que esse lado negro, que foi uma coisa que os aproximou, ou seja, ele conheceu-a, ficou fascinado por ela, mas percebeu que havia um lado negro nela, como também haveria nele, talvez não tão profundo, não é? Porque o dela de facto levou a uma tragédia pessoal, mas que isso também o levou a ela, não é? Mas ele fala muito abertamente num trauma de infância, portanto, era uma criança abusada, sim, o que ele diz ali, uma criança que foi vítima de abuso. Exato. Sim, o Arthur Miller é uma história engraçada porque ela teve 3 maridos. O primeiro casou-se aos 16 anos, que foi um casamento para sair, ou seja, ou ela se casava ou entrava dentro de uma outra instituição. E para evitar isso casou-se. Portanto, esse foi o primeiro casamento. O segundo foi um casamento breve com o Joe DiMaggio, um casamento muito breve, acho que durou 1 ano, mas foi uma relação que ficou para a vida. Aliás, foi o próprio Joe DiMaggio que depois se encarregou de tudo o que tinha a ver com o funeral dela e, portanto, eles tornaram-se amigos e falou-se que, enfim, no final da vida que tinha havido uma reaproximação. E o último marido foi o Arthur Miller, que foi um casamento considerado, enfim, muito bizarro, porque era, como eles diziam, era o casamento entre o brains e o body. Ou seja, escritor intelectual e ou seja, os dois tipificados, não é? Tanto a bomba sexual de um lado, o intelectual. Foi um casamento que durou algum tempo e em que o Miller, durante esse período em que foi casado, o Miller não conseguiu nunca escrever. Ou seja, artisticamente ele ficou exausto. Não conseguiu escrever. E escreve depois e obviamente que sobre o que é que ele vai escrever? Vai escrever sobre ela, porque de facto o período, ele percebeu o que é que tinha entrado no seu mundo, não é? E passou aqueles anos todos a cuidar dela. Portanto, e o casamento acabou por implodir porque
Os Inadaptados. Durante as filmagens Os dos Inadaptados, Inadaptados, é o o último filme que ela consegue terminar, não é? Exato, e que há o filme e há um trabalho dos fotógrafos da Magnum que vão cobrir a rodagem, porque era um filme que juntava um cast completamente heteróclito, porque tinha a Marilyn, tinha o Clark Gable, tinha Montgomery Clift, que era já de uma outra geração e de uma outra tradição, e tinha o Eli Wallach. Esta mistura era um filme, era uma espécie de quase coisa terminal, não é? E a Magnum foi cobrir essa rodagem e há imagens, sobretudo deles, do casal, em que se nota essa separação, digamos assim. Foi a separação deles aí. Mas tu dirias que este fascínio pela Marilyn, há sempre uma ligação com esta história de vida, não é? Ou seja, ela nunca é vista apenas ou analisada ou discutida enquanto atriz, aliás, porque eu acho que essa vida, esses traumas, essa forma dela estar no mundo, que permeia depois o trabalho dela, sendo que o trabalho dela é bastante diferente em diferentes fases, não é? E também me parece que a certa altura, quando se tenta resgatar muito a figura dela, não é? Tu falaste aí das feministas, mas toda a gente que tenta resgatar a figura dela cai numa espécie de defesa da ideia de que ela foi sempre uma grande atriz e tudo o que ela faz, de alguma maneira está lá já esse sinal de uma grande atriz. Tu tens um fascínio pela Marilyn desde sempre, não é? Eu confesso que não tanto, acho uma figura muito interessante, mas tenho a sensação que em alguns filmes não gosto particularmente de a ver, e tenho essa sensação de que acabamos por discutir, querer provar que ela é uma atriz excepcional, quando eu acho que de facto há uma evolução aqui, não é? Mas que no início há uma fragilidade no trabalho dela, não me parece que seja assim uma coisa indiscutível que ela chega ao ecrã e as pessoas dizem que atuação extraordinária. Agora, que ela tenha uma capacidade de fascinar para além da sua própria atuação enquanto atriz, que o corpo dela, mas o corpo não estou a reduzir aqui ao facto dela ser considerada uma bomba sexual ou algo, um ícone, mas eu li num texto agora recente sobre ela que havia uma qualidade na própria forma da carne dela, como ela reagia com a própria câmara, com a luz e com a luz. Mas isso vai para além da atuação propriamente dita, e penso que ela trabalhava isso, ou seja, ela parece sempre muito maquilhada, de uma forma muito mais pálida do que seria na realidade, não é? É trabalhado ali uma espécie de porcelana da pele, não é? Em alguns filmes, que também ajuda a isso, ou não? Sim, faz sentido o que tu disseste. Eu acho que há de facto nesse resgate há uma espécie de tentar contrapor a uma imagem tipificada de que ela, obviamente, todas as pessoas que a conheciam disseram que ela não era isso, ou seja, mas a ideia da loira burra, de dizer, olha, ela lia, quase que se cai numa espécie de caricatura oposta, não é? Da intelectual. Ou seja, há, por exemplo, fotos dela a ler em casa, que são fotos normais, mas que depois têm um significado, tipo assim, ela lia. Por exemplo, ela teve um papel na sociedade americana da altura, na luta pelos direitos cívicos, por exemplo. Combinou com o proprietário de um clube de jazz nova-iorquino de ter Ella Fitzgerald durante uma temporada todos os dias, que se ela estivesse, ela, Marilyn, iria estar lá todos os dias. Ou seja, para conseguir que uma cantora negra tivesse um protagonismo naquela sala. E ela falou disso. Portanto, ou seja, e depois toda a questão do Comitê das Atividades Anti-Americanas, ela intervém nisso também. Pronto. Mas é verdade, há uma tentativa de passar para o outro lado e quase que dizer que ela era intelectual. Mas essa questão da atriz não é uma questão posterior à morte dela. É uma questão que quem começa a falar nisso é um guru da arte de representar. Foi o tipo que criou o James Dean, Montgomery Clift, o Marlon Brando, foi o Lee Strasberg. A Marilyn, no auge da sua carreira, nos anos 50, depois de fazer as comédias, o Pecado Mora ao Lado, Os Homens Ferem as Louras, ela quebra com o estúdio, vai para Nova Iorque e inscreve-se no Actor Studio, o que foi um gesto, por um lado, humilde e, por um momento, corajoso, porque ela, no fundo, ela foi-se meter na boca do lobo. Ou seja, ela chegou como estrela de Hollywood, que era, obviamente, o inimigo, não é? Para os atores que estão em Nova Iorque, ligados ao teatro, ao cinema, era uma coisa superficial.
E ela vem como símbolo disso. E ela vem e mete-se no meio deles e, como aluna, e enfrentou aquele snobismo inicial que ninguém queria olhar para ela, porque, tipo assim, não penses que vamos olhar para ti porque a gente sabe quem tu és, mas vamos torcer de quando é que não te conhecemos. E ela foi adotada pelo Lee Strasberg, que é ele que começa a falar dela como tendo descoberto nela uma intuição que ele considerou fora do normal. Eu acho que ela era uma criatura de cinema. Não sei se ela alguma vez seria capaz de funcionar em palco, mas ela não é a única atriz ou a única estrela americana sem relação com o palco, não é por aí. Mas acho que o mistério dela de facto tem a ver... Tem relação com a câmara, não é? Com a câmara, e não tem a ver com a câmara, tem a ver com o teatro implica uma continuidade, uma persistência, uma existência contínua, né? Estás ali 2 horas em palco a representar. O cinema é feito de bocados, não é? O cinema é feito de instantes, de bocados que são montados com outros bocados e que criam essa ilusão de persistência, de continuidade. Eu acho que a Marilyn era uma criatura de ilusão. E eu acho que o que existe dela é qualquer coisa de muito moderno. E é isso que talvez que possa explicar o facto de estarmos hoje ainda a falar dela. E de o discurso sobre ela ter mudado. E é muito mais hoje que se fala da qualidade ou não qualidade do trabalho dela. E obviamente que isso oscila, mas isso acontece em relação a outras atrizes. Só que não estamos tão... São figuras menos enfáticas e não estamos tão à procura das provas ou dos sinais de se ela era boa ou se era má. Portanto, todas elas começam... Eram descobertas, eram fabricadas e havia umas com mais jeito do que outras e, portanto, as coisas foram evoluindo. E ela, de facto, há um esforço nela muito evidente que não existe na parte de outras contemporâneas, não é? Ela inscreveu-se em aulas de atuação, ela foi para o Actor Studio. Isso, o Bus Stop, que é um filme de 55, é um filme em que isso está de uma forma muito intensa e até um bocadinho neurótica, não é? Em que há ali uma necessidade de mostrar o que se aprendeu, está lá, mas depois isso torna-se, pacifica-se, e eu acho que tudo o que ela faz a seguir, até aos Inadaptados, e os Inadaptados, então, acho que é muito mais, digamos, natural e orgânico. E há um filme que ela deixou incompleto, que é o Something's Got to Give, um filme que seria um filme de George Cukor, em que ela só filmou muito pouco tempo, mas que existe uma versão montada, respeitando o argumento dela e com os outros atores, em que o filme quase que fica... Ou seja, há uma primeira parte do filme que existe, de uma forma intermitente, mas existe, mas em que se vê o que talvez ela pudesse ter sido nos anos 60, e é isso que eu acho que é fascinante, é que de facto uma figura que está muito ligada à década de 50, não é? E que acho que foi a revolução dela, foi ela tornar a sexualidade uma coisa inocente, sem culpa, não é? E numa época, por exemplo, é a época também do Tennessee Williams, em que tudo isso está reprimido, não é? Ela de facto liberta isso de uma forma quase infantil, a tratar o sexo por tu. Isso acho que foi a grande... Sim, quando tu dizes que a época impedia certas coisas, o 7 Year Itch, não é? It's the funniest comedy since laughter began. Of a wife who spent the summer away, and a husband who stayed home to play and play and play. Because now I'm going to take you in my arms and kiss you. Very quickly and very hard. Hey, wait a minute! With Marilyn Monroe, soaring to new heights as the screen's most lovable laugh getter. Pecado Mora ao Lado. Pecado Mora ao Lado era um filme que era suposto ser sobre a infidelidade, não é? E acaba por ser sobre, enfim, apenas uma fantasia. Um devaneio do inconsequente. Do personagem masculino, que é o Tom Mule, que é um devaneio, que é o homem que está em casa, mandou a mulher e os filhos para férias, é o verão quente, e há uma vizinha que chega, que é a Mary, o andar de cima, e portanto tudo aquilo não quebra nenhum laço, a família mantém-se intacta, mas há aquela fantasia, portanto, ela está muito, podia ficar datada, ou seja, muito presa àqueles anos também do boom económico, e a verdade é que ela ultrapassa isso, e a entrada dela nos anos 60, e o continuidade dos anos 60 é não só no cinema, porque ela fez poucos filmes do início dos anos 60, portanto filmou em 60 e 61, mas mesmo o visual dela, ou seja, ela tornou-se um corpo dos anos 60. Essa capacidade dela se ter adequado ou de poder dizer alguma coisa sobre aquela década, isso é que é fascinante nessas imagens do Something's Got to Give, e não só essas imagens, mas também algumas sessões de fotografia que ela fez, e aquilo que ela trouxe, ou aquilo que se consegue perceber desse filme, do que seria a forma de representar dela. De pouco tinha a ver
com aquilo que os colegas dela, da altura, mais novos ou mais velhos, estavam a fazer. De facto, eu acho que o Lee Strasberg teve essa intuição. Há qualquer coisa nela, a nível do intuitivo, de facto, que o cinema foi capaz de mostrar. Há um filme onde ela tem um papel muito pequenino, que é o All About Eve. O filme com a Bette Davis. Com a Bette Davis. E a Bette Davis disse que também reconheceu, disse posteriormente, né, que também reconheceu nela, não só viu que ela iria longe e que lhe reconheceu uma grande ambição. Eu acho que nessa cena, que é pequena, mais uma vez, parece que há uma tendência para dizer a Marilyn, ou seja, li isto também, a Marilyn rouba a cena. Ora, eu aí acho que a presença dela a mim não me entusiasma extraordinariamente. Num filme, ainda por cima, com a Bette Davis, que é extraordinária e fascinante, uma personagem fascinante por um lado e uma atriz extraordinária. Portanto, esse é o ponto em que eu, por exemplo, digo, calma, acho que também não vamos ver na Marilyn uma coisa que não está lá nos filmes, se formos muito objetivamente olhar só para os filmes. Acho que gosto muito das comédias, não é? Um bocado de Mora ao Lado, Os Homens Preferem as Loiras. Acho que ela está muito à vontade nesse universo da comédia e funciona muito bem e gosto muito. Mas depois, tu até me aconselhaste a ver o Don't Bother Knock. Don't Bother to Knock. Don't Bother to Knock. O título em português é Os Meus Lábios Queimam. É um filme de 52. When I stepped into that room, I ran smack into an adventure you don't forget in a long time. Because the screen has never shown this kind of woman before. The kind that reaches out in the loneliness of the night to a stranger passing by. Portanto, é um filme anterior a toda a ascensão da Marilyn. Era naquele momento em que os estúdios não sabiam muito bem o que fazer com ela como com outras, ou seja, elas tinham que fazer os papéis que eles davam. É um filme dramático, ou seja, é um dos poucos filmes dramáticos da carreira toda dela, e num momento então em que ela não tinha sequer trunfos ou argumentos artísticos para dar, e em que ela faz uma criatura psicologicamente perturbada, não é? Sim, aí, por exemplo, eu acho que no momento em que ela funciona nas comédias, nesse mesmo momento ela, no drama, não me parece que funcione de todo. Acho que aquele esforço é muito visível, não é? O esforço dela a querer ser uma atriz séria, a querer superar-se ali. Acho que aqueles trejeitos que ela faz, aquelas boquinhas, aquelas muletas em que ela se apoia ali, de repente para mim, ficam completamente desadequadas. Mas repara, esse filme até é um filme anterior às comédias. Percebes? Este filme até é anterior ao Pecado Mora ao Lado, aos Homens Ferros. Ou seja, é mesmo, digamos, o período. Ela tateava a saber o que é que eu vou ser, e o próprio estúdio dizia o que é que vamos fazer desta pessoa. Portanto, ela estava profundamente desamparada. Eu acho que isto, volto a dizer também, é o facto dela ser ela, porque isto encontra-se no passado, ou digamos na história, de uma série de outros atores e atrizes. Quer dizer, essa evolução, não é? Vermos essa evolução. Sim, isso está. Que nós hoje somos capazes de percebê-la melhor, porque eu acho que havia algo de moderno no trabalho dela, na presença dela, e eu acho que hoje é melhor descodificado. Eu acho que a fase final dela é mesmo incrível. Mas eu acho que é muito interessante olharmos para essa evolução, se calhar ver os filmes com essa cronologia e perceber, por exemplo, saltando desse para o Bus Stop, né, para a agenda de autocarro, em que ela que é o primeiro filme a seguir ao Actor Studio, né? Filme de 55. No one but Marilyn could do justice to Bus Stop, the smash hit that had Broadway howling for more and more. Em que eu acho que já se começa a perceber o que é que vem aí, não é? O que é que vem depois nos Inadaptados, começa a surgir ali qualquer coisa, mas ainda há uma tendência para cair em algumas cenas, nesses vícios anteriores e nessa... Não sei se podia chamar vícios. Ela criou a figura da loura burra e ambiciosa. Ela criou essa figura. E é um estereótipo. E esse estereótipo, ela própria começou a acreditar que aquilo era o passaporte dela. Portanto, aquilo aparece. Se tu vis, por exemplo, a presença dela na televisão, ela entra em estúdio, entra no ecrã com essa personagem. Não é? E, por exemplo, há nesses anos uma cerimónia de entrega dos Oscars em que ela vai apresentar um Oscar e tu vês uma pessoa normal a entrar no palco a dizer não sei o que. Portanto, é preciso também entrar dentro do... Aquilo tudo era completamente... Era uma questão de vida ou de morte. Se não sou assim, não consigo vencer. Portanto, bom, mas só para dizer, esse
filme, o Bus Stop, é muito importante porque este ano, esse filme é a fase de transição decisiva na Marilyn. E isso está também espelhado, digamos, uma carreira paralela, que eu acho que é fascinante, que é a maneira como ela foi olhada por uma série de fotógrafos. O que está para trás deste ano é a Marilyn Pin-Up. As fotografias são variações mais do mesmo, é mais ou menos inocente, mais ou menos ruiva, já começando a ser loura, platinada, mas é maliciosas, inocentes, é a pin-up. O que acontece em 55, para além do Bus Stop, é um encontro que ela tem com um fotógrafo que é o Milton Green, que seria sócio dela, tornar-se-ia sócio dela numa empresa de produção, que faz com ela uma série de fotografias que rompe completamente com esse olhar e com essa estética. E há então, sobretudo, um grupo delas que só se tornaram públicas em 1976, ficou conhecida como The Black Sitting, são fotografias a preto e branco, e em que ela está, há quase que ali, são fotografias ao mesmo tempo com um vago tom de cabaré, são fotografias densas, e em que de facto nada tem a ver, era como se ela própria tivesse a assumir como criação de um autor, de um olhar, não é? Pronto. E o que se passa a partir daí é incrível, tipo como o Bert Stern, George Barris, Richard Avedon, é quase como uma carreira paralela de alguém que se submete a uma série de metamorfoses de acordo com o olhar do fotógrafo. Isso é também, não conheço uma outra atriz desta era que tenha tido esta, digamos, tenha sido atriz também na fotografia. Sim, mas se calhar isso corresponde de facto a essa busca que ela... Realmente eu acho que é admirável que uma pessoa que podia ter estacionado na fama e nesse boneco, não é, de bomba sexual e tal, e ter ficado por aí, porque podia perfeitamente continuar essa carreira por aí, ela não se... Isso não lhe bastar, não é? E ela querer ir mais além e querer fazer esse esforço, ir para o Actor Studio e procurar esse caminho, que de facto eu acho que é muito comovente quando tu vês nos Inadaptados a forma como ela parece completamente de uma fragilidade extrema, não é? Aliás, todos eles, não é? O filme tem essa força da fragilidade daquelas pessoas e ela particularmente parece completamente entregar-se à câmara e a tudo com um despojamento, como quem se atira para o abismo. Por isso é um filme que eu gosto muito e é um filme que eu também não gosto muito, ou seja, acho que há ali qualquer coisa, nem sequer estou a falar do realizador, tu vai mesmo em nós, acho que há qualquer coisa, acho que o filme puxa por algo de vampírico em nós, ou seja, nós olhamos para aquelas criaturas que morreram, obviamente, e morreram. Clark Gable morreu logo a seguir, depois morreu ela, depois morreu o Montgomery Clift, e que estão. Clark Gable morreu 10 dias depois, Exato. É impressionante. Sim, olhamos por aquelas criaturas que, como costuma dizer, caíram da tripeça, não é? Estão no fim do caminho, não é? E, obviamente, que sabemos isso, porque a biografia disse-nos isso, mas porque olhamos para eles e todo o filme parece estar ensopado nessa malese. Portanto, é um filme, eu não sei muito bem até se pode falar em interpretação, não é? Dela, quer dizer, dela e de... Quer dizer, e do Montgomery Clift também, dizer, eles são como quem está ali em ferida aberta, não é? É uma coisa... mas não sei, eu não sinto nada essa questão do nosso vampirismo aí. Tenho mais dúvidas em relação ao Bus Stop, a paragem de autocarro, por ser um filme que... Não tem essa carga, obviamente, em que realmente há nela também uma personagem marcada por algumas coisas, portanto ela consegue ter um lado cómico e ter um lado dramático ao mesmo tempo, mas é um filme que acaba por depois me irritar um bocadinho no final, porque me parece todo um conto de o rapaz que é um bruto e que acha que conquistar uma mulher é a mesma coisa que agarrar um cavalo e que, portanto, tudo se consegue pela força. Quer dizer, é na verdade uma mensagem um bocadinho básica. Sim, mas isso era o próprio, digamos, protocolo hollywoodesco, não é? Que está... Poucos filmes conseguiram romper. Mesmo assim, tu, quando começas a ver o filme, tu tens ali duas mulheres, pelo menos, duas mulheres fortes, não é? Tens a mulher que é a dona da paragem de autocarro, da dona do bar onde os autocarros param.
as caminhonetes, e tens a própria Marilyn, que é uma rapariga com ambições de ser estrela. de ser estrela, que trabalha num bar, enfim, de quinta categoria, mas que tem uma identidade própria, ou seja, ela tem o seu objetivo, sabe mais ou menos como lidar com os homens, etc. E de repente, esta rapariga acaba por cair num modelo absolutamente, enfim, básico da mulher que, afinal, quando lhe aparece um homem que lhe oferece... Ela abandona tudo porque afinal... para regressar ao lar. A única coisa realmente chata era ele ser bruto, mas quando ele descobre em si mesmo uma certa sensibilidade, assim, um princípio um bocadinho muito incipiente de sensibilidade, pronto, já não existe mais nada a não ser o sonho de uma vida de casada num rancho no fim do mundo, coisa que eu, ao princípio, a assustava. Eu não gostei desse lado em que o filme fecha nesse... Muito do cinema americano dessa altura é feita com base, por exemplo, em muitas peças de teatro da Broadway. Há muito Tennessee Williams nessa altura, e não é por acaso, mas os filmes são sempre versões mais mornas, mais adocicadas, mais temperadas do que aquilo que se podia ver em palco. O cinema era mais, ia pelo país todo, pelo país profundo, e portanto havia muitas peças com uma potencialidade de choque e de irritar os espectadores. Portanto, as histórias eram sempre adocicadas e o que era, as coisas ficavam ou pela sugestão ou eram mesmo anuladas. Portanto, o Bus Stop é como os outros, quer dizer, os Tennessee Williams também não passaram incólumes para cinema, e quando estamos a ver e dizemos, o filme é magnífico e não sei o quê, não estamos a ver exatamente o texto tal como a Broadway conseguia, ainda assim, sei lá, personagens que eram homossexuais deixavam de ser homossexuais, relações de amizade no Tennessee Williams eram relações amorosas, portanto, ou seja, obviamente que aí ela tem, a personagem, Cherie tem todo um início do filme para poder mostrar o seu horizonte, mas depois é preciso fechar o filme para que o espectador saia da sala satisfeito com aquilo que viu. E, portanto, era a recondução da Marilyn, que tem um passado bastante livre, não é? Ela diz, olha que eu sou assim, eu fui assim, e o próprio... Ela é a primeira mulher que ele beija, e ela diz, eu já tive alguns... Eu tive plenty, não é? Acho que ele diz, mas muitos, e ela, quite a few. Quite a few. Pronto, e, portanto, apesar de tudo isso tem, mas depois há a recondução de tudo ao espaço familiar. A família era decisiva naqueles anos, não é? Tudo era o próprio boom económico, quer dizer, as casas, os eletrodomésticos, tudo, o mito americano também é desses anos, não é? Desses anos, e a família está no centro, portanto, ela tinha que voltar, quer dizer, segundo aquelas regras, tinha que voltar para... Bem, nos inadaptados já nada disso faz sentido nenhum. Estamos na década de desagregação total, e o próprio Hollywood já estava a deixar de existir, não é? Aquelas pessoas, não é? Que são também sobreviventes disso, porque são... Quer dizer, o Clark Gable é a figura que vem, ou seja, que atravessou uma série de décadas e está ali, e a morte dele, quer dizer, é mais do que simbólica, não é? Quer dizer, ele a seguir ao filme morre, porque, quer dizer, o mundo dele acabou, não é? Ela ainda tem um pé nesse mundo, mas ainda consegue ter força para mostrar num filme que nunca chegou a ser acabado, para mostrar que talvez pudesse ser uma atriz dos anos 60. Mas e o Montgomery Clift arrasta-se mais uns anos, mas numa queda lenta. O único que continua e que ainda vai é o Eli Wallach, mas que nunca teve, é um grande ator de teatro também, sobretudo, mas que nunca teve na carreira do cinema mas que, tanto por isso mesmo, também é um tipo que está resguardado noutro mundo, ou seja, o mundo dele ainda pode existir, e o mundo ainda pode existir. Os outros é que não, portanto... Mas comparar os dois filmes é engraçado, porque de facto ela nos Inadaptados é uma mulher que acaba de se divorciar, não é? Há uma outra figura de uma mulher mais velha que é divorciada e que... Thelma Ritter, e que é muito, muito engraçada na forma como fala do divórcio e disso tudo. E depois, simplesmente num impulso, a Marilyn decide ir viver para uma cabana no meio do nada com um homem que lhe apareceu à frente. E tudo isso, de facto, é refrescante em relação ao que era esse mundo que precisava desse final do Bus Stop, por exemplo, não é? Sim, mas claro que as coisas têm que ser vistas no seu momento. Não, é porque entre 55 e 1960, passaram só 5 anos, aquilo que se passou em Hollywood foi um sismo. 60
papel de parede já estava a descolar, quer dizer, estava tudo a... Sim, diz-se que Os Inadaptados é um filme sobre a morte do cowboy, não é? O fim do cowboy, o fim do homem. Eles apanham cavalos selvagens, não é? E ela reage muito mal a tudo isso, à violência contra os animais, etc. Mas eles são os cowboys. Ele, sobretudo, porque o Montgomery Clift, a personagem não é isso, mas aquela ideia do homem a dominar a natureza, a fera, etc. Mas, de facto, acaba com aquele momento que também é muito comovente, não é? Que é ele vai se render, não é? Ele vai se render, mas não se rende sem uma luta final, não é? E diz, eu faço isto, mas não faço isto porque alguém me impôs. Faço por decisão minha. Pronto, que é uma espécie de última dignidade que lhe resta enquanto o cowboy... como ele diz sempre ao longo do filme todo, no wages, não é? No wages. Eu não quero ordenados, não quero trabalhar para outros, não é? Quero ser livre. Portanto, é essa ideia toda da liberdade também que atravessa o filme todo. E ela é uma personagem muito livre, ela é completamente livre, não é? Na forma toda como ela... Portanto, eu gosto muito do filme e não me sinto nada vampiresca. Não, sim, com certeza, mas acho que o filme bebeu a autodestruição daquelas pessoas, não é? Sim, isso. Mas gostava de perguntar uma coisa também em relação... Portanto, ela tu falaste aí há pouco, ela cria uma empresa, uma produtora, para fazer os seus próprios filmes, não é? Faz sociedade com esse fotógrafo. Sim, o que é o Milton Green, ela é o presidente, ele é o vice-presidente, mas obviamente como ela era atriz, e estava, portanto, é exposto ela a trabalhar nos filmes, era ele que organizava. E o primeiro filme que eles produzem é o filme O Príncipe e a Corista, filmado em Londres com o Laurence Olivier, estás a ver? Aí havia, só no cast do filme, não é? Havia logo uma tentativa de querer dizer, ela consegue interpretar, estar ao lado do ator shakespeariano por excelência, Laurence Olivier, portanto, que era o realizador do filme e o ator. Portanto, logo aí, há de facto aqui uma clivagem, era ela dizer, estou farta destes papéis, eu quero ser atriz, eu sou uma atriz, sou capaz de ser uma atriz. Mas ao mesmo tempo, era isso que eu te ia perguntar, ao mesmo tempo ela escolhe uma comédia e escolhe um papel em que ela entra nessa personagem, entra muito bem, mas pronto, nessa personagem da loira, a suposta loira burra. Mas que há sempre, sim, mas as revoluções têm que ser feitas de dentro, não é? Quer dizer, não têm, mas neste caso é assim, o filme tinha que funcionar. Por exemplo, olha, Os Inadaptados. Os Inadaptados é um filme que não foi um fracasso. Porque os fãs da Marilyn não queriam, não gostaram daquilo, achavam que aquilo não se dizia que ela não era aquilo era deprimente, não sei, ninguém gostou do filme. Portanto, O Príncipe e a Corista, que também não foi um grande sucesso, mas tinha que aproveitar qualquer coisa do passado e dar-lhe com uma perspectiva de futuro, com um novo... E ela, de facto, o papel não é, embora ela sendo essa loura que chega... No fundo, a presença dela no filme é para dar uma lição àquelas velhas carcaças que ali estão. Ela portanto, a corista que vem dar uma lição. Portanto, ela não entra, ela não podia fazer de tipo... Não podia ser uma ruptura seria caricatural, inclusivamente. E havia uma verdade nela, quer dizer, ela era uma figura do seu tempo, quer dizer, a ideia daquela personagem que ela construiu, ela não se podia desembaraçar dela assim, ela foi-se desembaraçando e já não existe, se calhar ainda existe alguma coisa disso nos Inadaptados, ainda existe, se calhar, tu ainda consegues ver aquela personagem e ver que o passado dela ainda pode ser alguém, pode ser algo próximo da personagem do Bus Stop. Ou seja, há ali quase como um percurso... aquelas personagens formam um percurso e podem desembocar nos Adaptados. Portanto, no Príncipe e a Corista há algo desse passado que tem que ali estar. Só que, de outra forma, ela tem uma relação, acho eu, com o texto e com os diálogos de uma outra... muito mais pacificado já do que do Bus Stop, em que havia uma coisa muito angustiada de estar a mostrar o que se tinha aprendido. Acho que isto que flui de uma outra maneira. E há um confronto com o Laurence Olivier que foi mesmo, na verdade, um confronto e não correu bem. Ou seja, a própria atitude do Laurence Olivier durante a rodagem foi uma atitude completamente paternalista em relação à esta tipa que vem agora de Hollywood. Sim, ele diz que ela limita-se a ser sexy. Limita-se a ser sexy, porque é que ela quer agora ser atriz. Portanto, há isso, portanto, e aquilo não correu bem, mas, portanto, isso de certa maneira está no filme. Mas, quer dizer, quem é que se lembra de Laurence Olivier no filme? Ninguém se lembra, não é? Mas eu não sei se nós dissemos aqui que Os Inadaptados é escrito pelo Arthur Miller, não é? É escrito pelo Arthur Miller. E reflete um bocado, ou seja, se calhar esse lado de vampiro, não é? É mais dele quase, não é? Ou seja, reflete aquilo que foi um bocadinho a história dela, mas mais do que isso, reflete também... Ou seja, aquilo que ele sabia sobre ela, não é? Não é que seja a história propriamente, mas aquilo que ele sabia sobre as dores dela, as feridas dela, não é?
E mais do que isso, até o próprio Montgomery Clift aparece, porque ele tinha tido um acidente, teve um problema que ficou meio desfigurado, não é? E até isso é referido numa cena em que ele está ao telefone com a mãe da personagem e em que a mãe perguntará qualquer coisa e ele diz, não, mas a cara está melhor, já quase não se nota. Portanto, essa entrada da vida deles no próprio filme e da dela também, não é? Dessa forma tão exposta pela necessidade, falavas do Clark Gable, dela imaginar que o pai seria o Clark Gable, não é? A forma como ela se agarra a ele e diz, sim, também, não me deixes. Sim, não... é uma relação também com algo de paternal da parte do Clark Gable. Sim, é verdade, de facto, na quantidade de literatura que existe sobre a Marilyn, sobre os vários períodos da Marilyn, sobre todas as teorias sobre a morte dela. Aliás, há um livro fabuloso que eu acho que chama-se Goddess. É um livro que saiu em 85, de um tipo que chama-se Anthony Summers, que chama-se Goddess, The Secret Lives of Marilyn Monroe, que é um retrato dela, mas é ao mesmo tempo uma investigação sobre os últimos dias dela, e é um retrato de uma cidade como Los Angeles, da solidão que aquela cidade pode engendrar nas pessoas. Eu acho que é um livro incrível. Tem algo até quase de filme noir, é tremendo. Mas pronto, há muita bibliografia. E nessa bibliografia sobre a Marilyn, o Arthur Miller é sempre uma figura, o olhar sobre ele é sempre bastante ambíguo, porque não é uma figura muito adorada, muito amada pelos fãs da Marilyn, não é? Tendo ele, obviamente, estado com ela num período complicado e tendo ela agarrado, enfim, conseguido segurá-la de certa maneira, mas há quem diga que ele se aproveitou dela, e os exemplos que dão são os textos, por um lado, argumentos inadaptados, e uma peça que ele escreveu depois da morte dela, que se chamou After the Fall, em que ele citou de, expulsar, assim, a Marilyn que estava dentro dele, quer dizer, precisou de pôr aquilo cá para fora, e em que é uma figura que é obviamente decalcada, dela, da sua dependência de barbitúricos, da insegurança. Portanto, ele é sempre um tipo que aparece ali como protetor, por um lado, por outro lado, suspeito de se ter aproveitado dela. Mas eu acho que esse excerto que nós falámos, dessa entrevista que está no YouTube, em que ele fala dela, eu acho bastante comovente a forma como ele fala dela, bastante tocante, e depois mostra um bocadinho do After the Fall, da peça, não é? E ele, fala dessa ideia do suicídio, não é? Que acaba por ser... E ele diz, um suicídio mata sempre duas pessoas. Ou seja, no fundo ele salvou-se, ele saltou fora, salvou-se, não é? De alguma maneira. Sim. Mas ele mantém por ela uma grande... Percebe-se ali no que ele diz, não é? Que mantém por ela sempre um carinho e uma coisa muito grande até à morte dela. Ou seja, ele não tem nada... Agora, de facto, salvou-se ele. Olha, lembrei-me agora uma conversa telefónica com o Jorge Silva Melo. Uma ambição dele, um sonho dele, era encenar o After the Fall. Mas ele dizia que não havia atrizes. Não havia atrizes para fazer aquele papel, ou seja, em que houvesse uma relação, enfim, uma certa faixa etária e um resultado que ele queria. Portanto, ele não conseguia, cruzar certas atrizes que ele gostava, mas que ou eram demasiado novas ou já eram demasiado velhas, e portanto, naquela faixa etária que ele precisava, ele não conseguia, mas era uma grande frustração dele. Eu gostava muito de encenar o After the Fall. Há uma coisa que talvez possamos dizer, é que, e isto começou precisamente por 100 anos depois, não é, estarmos aqui a falar na Marilyn. Porquê estamos aqui a falar na Marilyn? Porque, olha, houve em março uma retrospectiva no MoMA, que se chamou Marilyn Monroe Celluloid Dreams. Está previsto no Batalha, no Porto, um verão, em junho, a partir de junho, um ciclo chamado Verão de Marilyn. Decorre neste momento na Cinemateca Francesa um ciclo também e uma exposição. A Cinemateca tem certos ciclos, organiza sempre uma grande exposição sobre o problema de ter visto uma grande sobre o Scorsese, este sobre a Marilyn. No dia 16 de abril, em Lisboa, temos também Marilyn, em que, para além daqueles, dos clássicos, recuam, aos primórdios da Marilyn, ao encontro dela com os irmãos Marx, no Love Happy, e num filme que ela fez com o Fritz Lang. No Porto ainda, na Casa Comum da Universidade do Porto, começará um ciclo em maio, que se chama Quem És Tu, Norma Jean, que abre precisamente com o Don't Bother to Knock, Os Meus Lábios Queimam. Muito bem, portanto, Marilyn forever, everywhere. Ever and ever. Ficamos por aqui. A música do nosso genérico é do Rodrigo Amado Quartet e nós voltamos para a semana. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts.
O público fica no ouvido.